Aconteça o que aconteceu comigo, a verdade chegará na hora certa. Cada um de nós entenda que tem uma missão aqui na Terra. Você tem a sua missão, eu tenho a minha. Você tem a sua. Eu vou cumprir a minha. Eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que para-brisa. O povo brasileiro não vai se decepcionar comigo, mesmo que eles façam uma maldade extrema daqui a alguns dias. Não desista, não desanime, não jogue a toalha. Nós não podemos abandonar esse grande país que nós temos, chamado Brasil. Ninguém no mundo tem o que nós temos. Luiz Teixeira mandou aí vintão para nós. O povo brasileiro precisa parar de ser emocionado. São pacientes e anestesiados quando há impostos, corrupção, segurança, educação e saúde precárias. E para a política parecem crianças que não foram escaladas numa pedalada. Rapaz, eu vou ter que concordar com o Luiz, porque o povo não gosta de ser chamado a atenção, né? E nem se puxarem a orelha deles, né? Ficam parecendo crianças birrentas. Algumas pessoas não gostam quando a gente fala que nós temos responsabilidade. Agora eu vou falar igual o Sóstenes. Nós temos responsabilidade. É o povo que tem responsabilidade pelo nosso país. O Bolsonaro disse isso muitas vezes. Se vocês soubessem o poder que vocês têm de mudar esse país. Ninguém ficava na nossa frente. Mas o povo foi para as ruas, Caivano e Vitor Mota, e estão presos. Eles não foram para as ruas. Eles foram para a armadilha criada, em que muitos de nós alertamos, mas é claro que tinham muitos outros aí que tinham um alcance astronômico que enganou as pessoas e elas foram. Porque as pessoas precisavam ir. Elas estavam de saco cheio, aquelas pessoas foram vítimas. Elas não são aculpadas por elas estarem presas. Elas foram vítimas de mentiras de pessoas que fizeram elas irem até a Praça dos Três Poderes. Pessoas que estavam lá quebraram e elas levaram a culpa. Elas são vítimas. Agora, o povo brasileiro tem que parar de se vitimizar. O povo brasileiro tem que assumir a sua responsabilidade. O povo brasileiro não é culpado. O povo brasileiro, muitas das vezes, é omisso. Você sabe a estimativa de quantas pessoas foram na caminhada da anistia, Caivan? Nós fizemos, ninguém falou, né? Mas nós fizemos uma estimativa até baseada no que fez o Metrópolis, tá? O Metrópolis disse que na manifestação da esquerda lá, que também foi na Paulista, na frente do MASP, tinham 9.200 pessoas. E que na nossa tinham 1.400. Então, pelo cálculo deles, a gente fez uma análise que a deles devia ter ali no máximo 3 a 4 mil, e no nosso tinha mais de 2.000 pessoas, mas eu vou ficar com um número bem conservador de pelo menos 2.000 pessoas. Acontece quando a gente chegou lá na Praça da Sé, muito já se dispersou e foi embora, né? Mas na caminhada, eu tenho imagem de drone feito pelo cinegrafista do Polon, que depois me mandou. Que tá lindo. Depois eu mando para você, eu vou montar um filminho disso daí. Não, foi lindo, doutor Caivano. Até o Flávio Bolsonaro agradeceu, eu te mandei. Exato, não, muito legal aquilo, né? Muito legal. É pena que às vezes as pessoas tentam tirar o nosso protagonismo, mas foi pelo bem do povo, não meu. Então, vida que segue. Exato. Sim. Em Brasília, Vitor Mota, tem a estimativa aí? Quantos que tinham ali? Foi aonde mesmo que foi a manifestação? Em frente ao Museu da República. Tá, lá em Brasília, perdão. Isso, em frente ao Museu da República, ao lado da Catedral Metropolitana de Brasília, ali tudo é muito próximo, adentrando ali onde ficam os ministérios, que chega até o Congresso. Enfim, ali tudo próximo. E tivemos poucas centenas de pessoas participando, e até havia brincadeira ali entre os manifestantes, né? Poxa, pessoal chateado com os que não puderam ir ou não foram porque não quiseram, então não vou entrar nesse mérito, mas a gente sabe muito bem que no final de semana teríamos condição sim de estar com aquele local lotado
e não estava. Isso eu fiquei muito chateado também, acredito que todos que estavam ali ficaram, e havia muitos policiais para poucos manifestantes. Então isso é algo que reflete, sim, um cansaço, mas é algo que reflete também que o brasileiro ele precisa, nessas horas, entender que são momentos específicos que devem ser cumpridos por todos que são patriotas, que querem realmente mudança do país, devem comparecer e não ficar esperando que os outros compareçam no seu lugar. Imagina, eu sempre falo isso nas minhas lives, se 10 mil pensam dessa mesma forma, não vou porque tem gente que vai, 10 mil pessoas não vão, e assim por diante, 100 mil pessoas não vão. Então nós temos que estar, sim, firmes, indo às manifestações, e eu mais uma vez saliento aqui, a pessoa que colocou, passamos 70 dias ali e nada aconteceu, mas isso não é questão de dias, é questão da gente ser resistência, estar indo sempre nas ruas, o Brasil tiver que parar, que pare, que a sociedade, que os também façam alguma coisa. Nós tivemos no passado agora, Mário e doutor Caivano, uma manifestação de que pararia o Brasil, acho que foi no dia 20 de outubro, salvo engano, e não vi nenhum parlamentar também chegar e falar, estou sabendo sobre isso, porque eles são catalisadores da comunicação. Eles poderiam fazer com que isso fosse mais reverberado, por mais que eles não quisessem emplacar ali, terem ali a responsabilidade sobre a paralisação, se estão cagando de medo, mas que pelo menos eles falassem, escutei falar que vai haver uma paralisação, sendo catalisador, pelo menos. Mas o que acontece no Brasil também é que a gente tem muito jogo de ego, as pessoas e alguns parlamentares querendo trazer apenas para si trazer para si o mérito de, olha, fui eu que fiz a paralisação, fui eu que mandei parar o Brasil. Porra, mas só que o que acontece é que o Brasil, o brasileiro, e nós estamos vendo pessoas que estão presas, sendo torturadas, que, inclusive, muitos que já perderam suas vidas. 7 mais 1, o 8º, um Clezão que perdeu sob tutela do Estado. Meus amigos, olha, eu vou falar para vocês. Então, foi estimativa aí de mais de 10 mil em São Paulo e, Vitor, em Brasília, foi? Poucas centenas. Centenas de pessoas. 2 mil. De onde você tirou 10 mil, mano? 2 mil pessoas, né? É porque eu lembrei dos 9 mil. Paulo, né? Em São Paulo, 2 mil pessoas e lá centenas de pessoas. Em Brasília, vamos colocar aí, tivemos 300 pessoas, no máximo. 200 Sim. pessoas, 300, no Quantas máximo. votaram no Bolsonaro na última eleição? Pela que saiu na imprensa? 60 milhões? Tá longe, né? Tá longe, não tá? E aí essas mesmas pessoas falam para mim que não precisa votar em 2026? Essas mesmas pessoas falam para mim, não coloque a culpa no povo? 60 milhões de votos do Bolsonaro e ainda dizem que foi roubado ainda. Então esses 60 milhões, tem gente que fala que foi 80. E aí? Me explica essa conta, pessoal, então. Então o povo não tem culpa de ficar em casa quando é convocada para as manifestações. Porque o povo só vai se tiver alguém famoso no carro de som. A gente tem que falar a verdade. Exatamente. Se tiver algum político famoso no carro de som, se Nicolas Ferreira estiver no carro de som, vai o povo para tirar fotinha com Nicolas Ferreira. Se Bolsonaro estiver no carro de som, o pessoal desmaia na manifestação para ver o Bolsonaro de perto. E eu não julgo, não. Porque ele é lindo. O trabalho que esse homem faz no Brasil, de levantar o nosso Brasil, o trabalho dele é maravilhoso, ele merece o nosso respeito. Mas o povo só vai se tiver famosinho. Caivano estava lá, o padre Kelmon, outras pessoas estavam no caminhão de Diogo Forjaz, muitas pessoas maravilhosas que têm lutado por esse Brasil, estavam no caminhão e o povo simplesmente cagou. Em Brasília, tinha um caminhão, o Vitor Mota estava lá, muitos outros influenciadores estavam lá, pessoas maravilhosas, até políticos subiram no caminhão para falar com a população, o povo cagou. E aí a gente não pode falar que o povo tem culpa nisso? Imagine que o presidente Bolsonaro falou isso aqui para nós, ó. Olha só, agora não é o Mário Robert que está falando, é o presidente Bolsonaro. Ele falou isso aqui e a Maria Tereza lembrou a gente. Independente da maldade que façam comigo, não desistam.
Eu lembro dessa frase de Bolsonaro. Independente da maldade que fizerem comigo, não desistam. Então, isso aqui não é um chamamento do Mário, não é um chamamento do Victor, não é um chamamento do Caivano, é um chamamento do presidente Bolsonaro, a quem vocês dizem ser adeptos, seguidores, levantar a bandeira de Bolsonaro livre. E aí Bolsonaro fala assim, se vocês soubessem o poder que vocês têm, jogando a responsabilidade para quem realmente é a responsabilidade, ou vocês acham que pessoas que têm 45 mil garantidas todos os dias estão ligando para o que você acha ou o que você deixa de achar? Eles estão juntando a grana deles. Se eles não forem eleitos em 2026, foda-se você. Eles vão indicar outros, eles vão colocar outros no lugar deles. Eles vão se juntar a outros políticos. Ou vocês acham que eles vão deixar o emprego deles? Vão trabalhar indiretamente dentro da política. E você aí do outro lado, que fica chorando porque a gente está cobrando o povo, vai ficar ver navios. Vai ficar ver navios. Tá? Desculpa até o desabafo aí, eu tive que desabafar aqui, eu soltei a franga, literalmente. Foi só o Alexandre de Moraes, sua esposa, sim, todo o seu patrimônio, as suas empresas estão livres da Magnitsky. Moraes pode novamente voltar a abraçar o Mickey, né, depois de um possível acordo que houve aí, né, entre Brasil e Estados Unidos. Quero saber agora, eu vou começar com o nosso querido doutor Cláudio Luiz Caivano. Você já esperava por isso ou você foi pego com as calças curtas, meu querido? Olha só, Mário, eu, assim, mezza calabresa, mezza mussarela e com um pouquinho de alho e orégano por cima. Eu em parte, fui pego de surpresa, porque assim, ó, vamos lá, vamos ser muito justos e honestos. A gente, enquanto brasileiro, e em virtude da nossa cultura, da nossa formação, mesmo que às vezes a gente enxergue a coisa de uma maneira lógica, como eu tento fazer, olhando os sinais e tal, eu já tinha comentado na quarta-feira que a aprovação na terça-feira de madrugada, então, na realidade, na quarta-feira pela manhã já, né, a aprovação da dosimetria aí, ela seria a ratificação, ou seja, a sinalização de que o Alexandre de Moraes não tinha cometido nenhuma violação de direitos humanos e que isso era um perigo, até mesmo para a Magnitsky. Mas eu, assim como todo brasileiro, não queria enfrentar a minha crença. Qual que era a minha crença? De que a gente está protegido, demoramos tanto, mas finalmente temos um parceiro bem robusto, né? Alguém de fora que está nos ajudando, porque isso é uma viabilização do direito internacional. Então, usei o conceito lógico que eu tenho, os sinais que eu enxergava e a base do direito internacional, e talvez possa ter sido aí mesmo que eu fui pego, como você disse, com as calças curtas. Mas depois do choque, eu tomei um choque, eu estava no Faroeste Brasileira, até me retirei antes, cerca de 15 minutos antes, porque aí troquei de lugar com a Branca para anunciar a revista, mas era o professor Suano que ia sair, e eu pedi para sair, porque eu estava morrendo de dor de cabeça, minha cabeça estava explodindo, porque eu não conseguia admitir o que estava acontecendo com o Brasil. Mas vim embora, né? Você toma aquela ducha de água fria, descansa um pouquinho, fiz um lanchinho, e aí comecei a desenhar o que pode estar por trás e passei no meu canal agora há pouquinho. Ele está fazendo um acordo, ou teria feito um acordo com o Dilma desinelegibilizado, em que ele entregaria a revogação da lei Magnitsky e o Dilma desinelegibilizado entregaria 5 pontos. 5. A base de Alcântara para Elon Musk. Ok? Terras raras para Donald Trump. Eu não sei se você notou, mas Elon Musk foi uma das pessoas mais violadas pelo Alexandre de Moraes. Tá? Ia ganhar a base de Alcântara. Retirada das taxações das Big Techs. Retirada da censura das Big Techs. E, por fim, combate ao narcotráfico. As duas primeiras, foi o que eu salientei no meu canal agora há pouco, as duas primeiras me parecem muito razoáveis, muito fáceis do Dilma desinelegibilizado entregar. Agora, a taxação das Big Techs e a censura das Big Techs já começa a ficar com um problema médio, tá?
é mais complexo, depende de uma série de fatores. No entanto, o último e quinto, auxílio no combate ao narcotráfico, eu duvido que o Dilma desinelegibilizado entregue. E aí, paralelo a tudo isso, vamos imaginar, vamos entender o que está acontecendo. É a tática do Donald Trump. Ele está colocando o Dilma desinelegibilizado totalmente isolado. Por que isolado? Porque o Brasil está ficando para trás, enquanto toda a América Latina está voltando para a direita. Peru e Bolívia já voltaram. A Colômbia está com um alvo na cabeça do Gustavo Petro. O Chile vai votar agora, no próximo domingo, o segundo turno, onde o candidato que está à frente é da direita, lá chamado, como aqui, de extrema-direita, mas é da direita, de forma... O Paraguai já é, né? E hoje um dos maiores parceiros da Argentina e do próprio Estados Unidos. Então, o Brasil está ficando isolado, Mário Robert e Vitor Mota, em nossa audiência. Está ficando isolado. Esse isolamento vai fazer muito mal, não só a nós, mas ao próprio país. Então, ele está dando, talvez, um tiro de misericórdia, entregando antes, como queria a esquerda, uma rosa, um livro. Dá uma lidinha aí. Não. É isso aí, tá vendo? Ó, como é bom, né? Você chegou em casa, esfriou a cabeça, foi dar uma espairecida, foi dar uma pesquisada e tudo vai se formando, né? Sempre há um objetivo para tudo debaixo do sol, diz a nossa Bíblia Sagrada, né? Meu querido Victor Mota, você também, meu querido, que parece estar nervoso, como o povo de casa que quer crucificar muitos deputegues, né? Eles estão revoltados porque os deputados comemoram antes da hora, como se tivesse ganhado a guerra, e depois levam um 7-1, né? O Brasil leva 7-1. A gente faz um gol e leva 7, não é isso, Victor Mota? Exatamente, Mário, exatamente. Realmente, como acho que todos os brasileiros, nós, quando recebemos essa notícia, ficamos indignados e já pensamos já na derrota, no fim. Contudo, nós temos que pensar que existem caminhos ainda a serem percorridos, como mesmo o Dr. Caivano trouxe logo no início do programa. Nós hoje entendemos que existem diversas hipóteses, como eu falei também no início, não somente agora após o fato em si de Alexandre de Moraes e Viviane Barros ter perdido aí, ter agora recuperado, na verdade, seus direitos, dos quais a Magnitsky ela retira, eles agora estão já sendo dessancionados, mas nós temos que agora trabalhar com as hipóteses, pois é algo que realmente ninguém sabe o que vai acontecer. Nós entendemos que o brasileiro precisa, sim, se conscientizar politicamente. Nós tivemos aí um período onde o Alexandre de Moraes e Viviane Barros estiveram aí magnetizados, vamos usar esse termo, e nós vimos que os brasileiros em si não foram às ruas com o tamanho e com a vontade que nós esperávamos. E isso é algo que eu trago aqui como uma crítica, entendendo mesmo que os brasileiros estivessem aí desanimados, achando que as ruas já não valiam mais a pena, mas nós estávamos sempre falando, batendo na mesma tecla, e isso foi algo que Martim de Luca trouxe como aviso no passado. Nós temos também a questão da JBS, que é algo que nós tivemos Joesley Batista tendo uma reunião com Donald Trump. Muitos não sabem, mas Joesley Batista e a JBS hoje, o grupo JF, possui mais de 400 unidades no mundo, mais de 280 mil funcionários. Hoje, ela é uma das maiores fornecedoras e também ela é uma das maiores fornecedoras de carne de proteína nos Estados Unidos, possuindo mais de 50 unidades somente nos Estados Unidos. Então, nós temos aí uma grande abastecedora de proteína e de carne para os principais restaurantes aí de nome norte-americano, de bandeira norte-americana, como McDonald's, como Burger King, enfim, tivemos aí, e ele tem uma importância imensa. Hoje, em processamento de proteína, ele é o maior no mundo. A JBS é maior no mundo, recebeu 8 bilhões do BNDES lá no passado, em 2007, nós sabemos disso, e dali expandiu seus negócios. Mas hoje ele tem um poder nas mãos, no entanto, foi inclusive aconselhado fazer ali a negociação com Maduro.
Mas a partir desta reunião, nós tivemos uma mudança. Não sei se vocês perceberam de Donald Trump. Eu percebi que Donald Trump realmente começou a mudar com o seu comportamento em relação às sanções e também agora vendo em relação à anistia. Não sei se tem realmente ali algo que conecte esse fato. Realmente, para mim, conecta. Então, acho que nós vamos agora ter que reavaliar e ver quais são as condições que foram impostas para que Donald Trump retirasse aí a Magnitsky de Alexandre de Moraes, sabendo que a gente está no final do ano, temos aí também na semana que vem, no dia 17, a votação para essa doze mentira, né, que pode se transformar numa hipótese no mundo, talvez, eu não sei se eu estou sendo ingênuo, no mundo da fantasia, vamos usar esse termo para não acharem que também sou tão ingênuo assim, mas teremos aí no dia 17, quem sabe, uma mudança de texto. Não sei se isso seria possível, fica aqui uma hipótese em aberto, lacuna aberta, mas temos algumas lacunas aí que podem ser preenchidas e somente o tempo vai dizer o que vai de fato acontecer. Só deixar claro aqui para nossa audiência, antes de passar para o doutor Caivano, que nós somos responsáveis aqui por passar a verdade para vocês. O nosso nome aqui da nossa profissão moderna aqui chama-se influenciadores. Nós não podemos jogar aqui mentiras para vocês simplesmente por likes, tá? Mas nós fazemos aqui uma análise do cenário político. O que é uma análise, pessoal? São teorias. Análise, você junta os fatos, junta as probabilidades que você pode ter no futuro, e isso se torna aí uma análise, né? Ninguém está aqui, pelo amor de Deus, jogando a culpa no povo, longe de nós. Caivano estava nas ruas esses dias, o Vitor Mota estava em Brasília, Caivano estava na Paulista, à frente, em cima do caminhão, com muitos outros lutadores, batalhadores do Brasil, lutando juntamente com o povo foi na caminhada, o povo estava em Brasília. Só que o que a gente está querendo dizer é que não é o suficiente. O povo precisaria ir em peso para as ruas. Mas por que o povo não está indo mais às ruas? Porque se cansaram justamente de ver Geyer, Nicolas, Zé Trovão gritando, comemorando por algo que eles não venceram. O povo está de saco cheio. E talvez por isso o povo não vai mais às ruas.